Rafael, sua esposa, todos os irmãos, que Deus também abençoe a vocês. Amém? Então vamos achar? Diz assim. Começou pelo versículo 3. Mas ele respondeu, melhor, versículo 29, mas ele respondeu, passando tempo de trabalho glorificado ao Senhor, e nunca desobedeceu a ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca lhe deu ao menos um cabrito para não fazer uma festa como os meus amigos. Porém, ele, seu filho, desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando o dinheiro com meretrizes. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse Senhor está morto, ele veio de novo, está perdido e foi achado. Amém? Vamos sentar, irmãos. Quero trazer esta noite uma mensagem para os irmãos que está no meu coração, que diz respeito a nós sabermos administrar aquilo que Deus nos dá. Bem? Sabemos administrar aquilo que Deus nos dá. É importante isso aí. Muitas vezes nós temos à disposição e não sabemos administrar isso e torna um problema para a nossa vida. E aqui nós temos uma parábola, onde o enfoque dessa parábola é justamente mostrar para os fariseus, mostrar para os doutores da lei, o amor que Jesus tinha para as pessoas. Porque se nós olharmos no capítulo 15, nós veremos que justamente essa parábola é uma resposta que Jesus está dando às acusações, aos questionamentos que estavam levantando. Porque a Bíblia diz que Jesus ele estava reunido com os publicanos, com os cobradores de impostos, como pessoas ditas, como pessoas de uma má índole. E os fariseus e os doutores da lei, quando viram Jesus com essas pessoas, começaram a criticar, começaram a afrontar Jesus, dizendo: cara, não pode, Jesus está vestirado com esse tipo de pessoas. As pessoas não podem nada. E Jesus então fala para eles a parábola das ovelhas, fala para eles a parábola das dracmas perdidas, e também fala para eles a parábola das portas, mostrando o quê? Jesus se importava também com os pecadores. E aqui nessa parábola, meus amados irmãos, o enfoque dessa parábola é o amor de Jesus para com os pecadores. Não importa a sua situação, desde que se arrependam e aceitem e voltem para o convívio, para os braços do Senhor, ele está sempre pronto a receber. Mas o que eu quero falar nessa noite aí, essa parábola, é que tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho que havia ficado em casa, ambos erraram por não saber administrar aquilo que Deus eles tinham nas mãos. A Bíblia diz que o filho mais jovem, sabe, o pai tem o Espírito, e o mais moço chegou para o pai certa ocasião e disse: pai, eu quero a parte dos bens que ficarem, que é meu por herança, por direito. Então a Bíblia nos fala, Jesus tratando essa parábola, que o pai pega então a herança, a parte que era do filho mais novo, e dá aquele filho. É isso, é por direito. Então nos conta a parábola que aquele filho pegou sua parte, pegou o seu bem, pegou aquilo que lhe era por herança, juntou tudo e saiu. E a parábola nos conta que ele saiu do convívio do pai, saiu do convívio da família, saiu do convívio do lar e foi para uma terra distante. E essa terra distante
nasceu. E a Bíblia diz que esse jovem começou a gastar o seu dinheiro com lavandia, começou a gastar o seu dinheiro pagando bebida para os seus amigos, começou a gastar o seu dinheiro em tudo que não lhe dá proveito e sim, somente lhe traz prejuízo. E essa palavra nos conta que em cada momento o seu dinheiro acabou. E acabando o seu dinheiro, também acabaram com a vida. Acabando o seu dinheiro, diz a parábola que esse jovem começou a padecer necessidade. Porque também, junto com isso, deu caso de haver uma grande fome naquela região. E esse jovem, então, passou a procurar emprego, e o que lhe restou foi o emprego que para o judeu era um sinal de humilhação, trabalhar com porcos, apacentar porcos. Meus amados irmãos, mas diz a parábola que em dado momento daquela vida de tristeza, de angústia, de solidão, de desprezo, que esse jovem está vivendo tudo por não saber administrar aquilo que tinha, aquilo que poderia servir de bênção. E a Bíblia nos fala, em dado momento ele se arrepende, ele se lembra da sua casa, se lembra do seu pai, se lembra do quanto ele era feliz e resolve no seu coração voltar para o seu pai, voltar para a sua família, voltar para a sua casa, mas agora ele tinha um grande desafio, ele ser conquistado, que era ele ser desperdiçado e agora se sentir envergonhado de voltar para a sua casa. Mas a Bíblia fica assim, esse jovem toma posição, toma coragem, volta para a sua casa e mesmo ainda estando longe, o seu pai vê, o seu pai reconhece e o seu pai vai correndo ao seu encontro e lhe traz novamente para o convite do lar. Diz a parábola, meus amados irmãos, que enquanto esse pai, cheio de amor, cheio de alegria, ele recebe novamente o seu filho, ele manda trazer vestes novas, ele coloca um anel no seu dedo, coloca sandálias no seu pé, lhe dá um beijo, lhe dá um abraço, ou seja, através desses atos, aquele pai que estava dizendo, meu filho, eu te aceito novamente ao convite dessa família, ou seja, aquele pai estava demonstrando todo o seu amor para com aquele filho, que mesmo sendo ingrato, que mesmo não sabendo valorizar aquilo que o seu pai havia dado, mesmo sendo colocado fora, tudo que ele havia recebido do seu pai estava demonstrando amor e alegria, porque houve arrependimento. Houve arrependimento daquele coração, daquele filho que havia desperdiçado a bênção, a herança que lhe havia sido dada, mas ele arrepende e volta e o seu pai recebe. E essa parábola, como nós lemos, nos relata que o filho mais velho não estava mais em casa naquele momento. E estava trabalhando, estava no campo, e quando ele retorna para o seu lar, ele escuta aquele barulho de festa, aquela alegria, aquele ambiente de alegria, de festa, de regozijo que estava dentro daquela casa. Então ele chama um dos empregados e pergunta: o que está acontecendo lá dentro? Eu nunca vi movimento dentro dessa casa. E aquele empregado diz: olha, o meu irmão, que havia saído, voltou, e o seu pai deu de você. Meus amados irmãos, essa palavra diz que quando esse jovem, ele soube que o motivo daquela festa era porque o seu irmão, que havia administrado mal os seus recursos, havia gastado a herança da família que lhe pertencia e havia ido embora, ele
Ele diz a Bíblia, aquele pai amoroso, chama o seu filho não quer entrar, então ele vai para fora, conversa com o seu filho, convida o seu filho para entrar, e o seu filho então abre o seu coração e diz que não poderia participar daquilo, porque aquilo não era justo. Como pode uma pessoa botar fora tudo o que tinha e agora receber uma festa para voltar sem nada? E aquele pai então começa a mandar aquele filho, e aquele filho então diz: meu pai, e só tu te matando dele, tu nunca sequer mataste cabrito, nunca sequer fizeste uma festa, e agora esse teu filho, nem o considerava mais de novo, esse teu filho, volta, e tu dá uma festa para ele, e aquele pai de todas as palavras, ele diz uma frase, que é onde então eu me retive e passei a meditar sobre essa questão. Aquele pai diz: meu filho, tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Mas é necessária essa festa, porque ele terminou a vida de Cristo. Ele voltou, então não está alegre, e esse é o motivo de eu ter dado essa festa, porque o ser humano amor e agora reviveu, havia se perdido e foi achado. E é aqui, meus amados irmãos, que eu quero dizer essa noite: tudo que é meu. Se por um lado eu estou avaliando o filho mais jovem que havia recebido a sua aquilo que não poderia ter feito, e ao invés de investir para trazer alegria, de trazer paz, de trazer conforto, ele investiu em coisas que lhe trouxe desconforto, que lhe trouxe tristeza, que lhe fez afastar cada vez mais de seu pai. Por outro lado, o filho que estava em casa, que tinha tudo à sua disposição, que tinha todos os direitos possíveis, a Bíblia diz que por essa fala nós podemos entender que ele também não soube administrar aquilo que o pai lhe havia dado.